Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ronaldo Vitória, sou o CEO, fundador da Ágil Escola de Negócios. Estamos aqui hoje em mais uma terça-feira para transmitir o nosso painel da Mentoria Digital Ágil. Lembrando aí a você, que nos acompanha já há algumas terças-feiras, seja aqui pela transmissão ao vivo, pelo Facebook da Escola da Ágil, ou seja pelo nosso canal do YouTube ou Instagram, LinkedIn, onde a área de marketing da escola disponibiliza, no caso, a gravação dessas mentorias. Estamos aqui todas as terças, variando aí 17 um pouquinho, sempre com um tema novo, um tema bacana, muitas vezes um tema até considerado básico aí por muitos especialistas, mas que são importantes aí para você que está começando, para você que está empreendendo, ou mesmo você que é um empresário, como eu brinco aqui, um empreendedor já maduro, já amadureceu, ele virou empresário, mas que não é dessa área de conhecimento, então muitas vezes o que é simples para algum profissional, para outro não é tão simples assim, tá certo? Então nós estamos aqui hoje com mais um tema, e o tema da nossa mentoria digital ágil de hoje é como analisar o mercado. Análise de mercado é um tópico aí, no caso, que é bastante tratado na administração, mas também no marketing, claro, E eu não sou aí, nós temos aqui na Ágil uma facilitadora, uma professora aí super especialista em marketing, mas nesses temas um pouco mais aí do dia a dia, que estão bem relacionados à administração, eu mesmo acabo trazendo aqui essas mentorias também para vocês, tá legal? Olha só, vamos falar então aí sobre análise de mercado, Fazendo aí uma provocação inicial, mandar aí também um abraço, antes dessa provocação inicial, mandar um abraço para o pessoal aí, no caso, que está acompanhando dos grupos empresário, pessoal aí do Connect Business, todos os amigos aí, parceiros de negócios, que ficaram aí pelo caminho com as lições aprendidas, os cases de sucesso, boas práticas. Mandar um abraço para todo mundo, para você aluno, ex-aluno, treinando, ex-treinando aí da Ágil, profissionais em geral, amigos aí que acompanham o nosso vídeo. Mandar aí um abraço e o nosso agradecimento aí pela atenção, e também aí agradecer a nossa equipe técnica, a equipe de produção aí da Ágil, como de costume aí o pessoal de marketing, encabeçado pela diretora de marketing, a Priscila Biela, tomando conta aí da equipe, dando esse apoio técnico, para que a gente possa trazer aí esses painéis toda terça mentoria, de quarta entrevista. Inclusive amanhã vai ter aqui uma entrevista ágil de negócios às 17 horas, muito boa, sobre neuromarketing, vocês não podem perder, tá muito legal, tá muito bacana, tá legal? E na quinta vamos discutir aqui na live semanal ágil a respeito do home office, como profissionalizar essa questão aí do home office, com inclusive convidados aí, advogado, pessoa de RH, vai ser bem bacana, Eu vou estar aqui batendo esse papo aí, eu mesmo vou estar encabeçando dessa vez o assunto, que o home office é um assunto administrativo e que eu sei que é um tema bastante interessante para você que é empresário, ou mesmo um profissional autônomo, profissionais em geral, um colaborador, mesmo um prestador de serviço, que hoje também está prestando serviço de forma home office. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui na minha câmera, que eu acho que está cortando um pedacinho aqui da minha cabeça. É isso aí. Pessoal, então vamos lá, vamos começar aí a falar um pouquinho a respeito do nosso tema, análise de mercado. Fiquem à vontade aí, para enviar, e caso queiram, pergunta, dúvida. Lembrando que a abordagem da nossa mentoria digital, o propósito é o de mentorar, o de orientar, no caso, de direcionar, e até mesmo ensinar, de alguma forma, mas é gerar aí uma reflexão para você que atua no mercado, para que você possa realmente buscar aí, junto ao seu time, junto à sua equipe, aos seus sócios, ou junto aos seus parceiros, ou junto à sua consultoria, que seja, buscar aí as melhores soluções, tá? Então nós estamos aqui apenas para fazer aí essas provocações e dar aí também alguma direção, que é muito importante. Olha só, quando falamos de análise de mercado, claro, nós estamos nos referindo a um tópico bastante importante, que compreende, não somente o plano de negócios, mas também o planejamento estratégico de marketing. Já tivemos aqui na Ágil, quem tiver dúvida pode consultar lá o nosso canal do YouTube, Ágil Escola de Negócios, a playlist Dica Ágil do Dia, e pegar lá os temas da nossa facilitadora especialista, a Cláudia Bernaschi.
ela já trouxe aqui a explicação, mostrando a diferença de cada tipo de plano. Plano de negócio, planejamento estratégico, plano de ação, entre outros lá que agora me foge, né, da memória. Então, esse tópico, né, da análise de mercado, ele é fundamental, seja para contemplação no planejamento estratégico da empresa. E quando falamos planejamento estratégico, pode ser um planejamento estratégico no caso de início de ano, pode ser um planejamento estratégico de revisão, né? No caso, a empresa quando nasce, ela tem um planejamento estratégico, deveria ter, né? Pelo menos teoricamente deveria ter, né? Se você não tem ainda o seu planejamento estratégico, é importante você pensar nisso, deveria ter um planejamento estratégico. E esse planejamento estratégico, ele pode sim tá sendo atingir aí, né, uma quantidade de anos um pouco mais para frente, 2, 3 anos, mas é importante que ocorra pelas áreas envolvidas no caso, né, essa revisão, essa reanálise no caso, né, porque as coisas mudam, o mercado muda, o mercado evolui, em outros aspectos ele cai, então ele volta atrás em algumas situações. Então é sempre importante que você considere esse tópico da análise de mercado no seu planejamento estratégico. E além do planejamento estratégico, você que é empreendedor, que está pensando em empreender ou que está iniciando o empreendimento, ainda está na fase inicial, que já fez o plano de negócios, repito, né? Se não fez o plano de negócios, nós temos outro problema mais sério. Então você tem que fazer o plano de negócios, esse é o primeiro passo. Agora, com o plano de negócios, você também contemplar, né, nesse estudo a análise de mercado, tá legal? Então assim, olha só, poderia ser feita aí, né, uma análise até bem mais abrangente, mais detalhada, mas eu darei aqui algumas orientações, algumas dicas, né, um direcionamento para que essa análise ela fique apesar de um pouco mais simplificada, ela fique rica e ela faça você compreender, no caso, a importância, né, para se fazer realmente essa pesquisa e tudo mais aí, com o intuito de proporcionar a você que é empresário, que é o diretor, o gerente, o tomador de decisão, para que você realmente tome uma decisão mais assertiva possível, tá legal? Então o objetivo é esse, é você realmente apurar, né, fazer essa apuração, essa pesquisa, essa análise do mercado, analisar tudo que foi coletado, colocado no papel, para que você tome sim decisões mais assertivas, né? Porque sem isso, como é que você vai tomar uma decisão hoje na sua empresa, né? Sem conhecer o setor que você está inserido, não é? Ah, eu preciso fazer um investimento, mas poxa, como é que fazer um investimento sem ter algumas respostas ou alguns panoramas, algum histórico no caso? Então, toda tomada de decisão, ela tem que estar embasada, né? Não significa que a decisão vai ser certa ou errada. Claro que você busca uma decisão certa, mas toda decisão tem que estar embasada com dados, com números, com informações no caso, né? Histórico, para que você aumente as chances dessa decisão ser certa, né? Quanto menos você fizer um estudo daquele determinado assunto, tema, para que você tome a decisão, e você tome a decisão, quanto mais no escuro você tomar a decisão, mais chances de errar você terá. Claro que você também pode acertar, né? Mas a questão é a seguinte, é uma roleta russa. Até quando que você vai querer ficar atirando, né, apertando o gatilho, para saber se você vai acertar ou errar, tá certo? Então vamos lá, olha só. Nessa análise de mercado, né, como analisar aí o mercado para você, nessas condições que eu expliquei, eu fiz aqui algumas anotações importantes para dar uma sequência. Eu entendo que você tem que considerar aí algumas variáveis, né? Algumas variáveis, inclusive são variáveis aí dentro do marketing, são variáveis não controláveis, né? São variáveis que você não controla. E essas são as mais delicadas, né, que existem, porque quando você tem algum tipo de controle sobre a variável, como por exemplo, né, você falar de preço lá no composto de marketing, você falar da variável preço, é uma variável que você controla, você aumenta, você diminui, né, e ali você aumenta ou diminui a sua demanda, por exemplo, né, falando de forma bem simples, trabalhando a questão do preço. Agora, na análise de mercado, você irá olhar para 4 variáveis, 4 elementos, tá? Anotem aí. Ou se não quiser anotar, é só voltar o vídeo também e ouvir, tá certo? Então vamos lá. O setor,
Tá certo? Então o setor é a primeira, né? Segunda, clientela, tá? A terceira, a concorrência. E a quarta, fornecedores. Então aí estão 4 variáveis, 4 elementos fundamentais que você deverá olhar em sua análise de mercado, tá bom? Setor, o setor que você está inserido, isso mesmo, o setor, a clientela, que seria o seu público-alvo, mas aqui ainda de uma forma mais macro, mais estratégica, tá legal? Ainda não com aquela segmentação toda, concorrência e fornecedores, tá legal? Então vamos lá, olha só. Posto isso, vamos falar aí da questão. Opa, só um minuto que caiu aqui minha pequena anotação. Vamos começar então falando do setor, né? O setor, eu quero só dar alguns exemplos para vocês, né? E a partir daqui já começar realmente a aprofundar essa reflexão. Quem já olhou para o setor que está inserido? Quem já olhou aí para o setor, antes de empreender, olhou para o setor para ver a movimentação desse setor? Não é isso? Ver o setor que você está inserido, a movimentação desse setor. Ou você que é uma empresa que já está no mercado, já é um empresário, já está com seu negócio aí no mercado há alguns anos, sei lá, 3, 4, 5 anos, não importa. Há quanto tempo você não olha para o setor que você está inserido? Você acredita mesmo que esse setor ele está igual, né, ao setor que você entrou há 3, 4, 5 anos atrás? Não, né? Ele teve evolução, com certeza ele mudou muito. Então é importante que você conheça, que você veja nessa análise de mercado esse elemento, essa variável, né, do setor, que você compreenda, consiga identificar o tamanho desse setor, por exemplo, tá? Você pode pensar em outras situações, né? Você pode pensar no tamanho do setor. Olha só, quanto esse setor está faturando, né? É um setor que gira aí quanto de faturamento? Como esse setor fatura, tá certo? Olha aí outro aspecto, né? Esses aqui são alguns aspectos a serem observados dentro da variável setor, tá legal? Então, o tamanho do setor, o faturamento do setor, barreiras, né? Existem barreiras, no caso, nesse setor, para evoluir nesse setor, ou para entrar nesse setor, ou para crescer nesse setor. Existem barreiras? Então esses são alguns aspectos. Outro aspecto também que nós podemos comentar, da mesma forma que existem barreiras ou não, quais são essas barreiras, qual o tamanho, né, qual o nível dessas barreiras de dificuldade. Essas barreiras se tornam para você fatores críticos de sucesso ou não, né? Se você não conseguir romper uma dessas barreiras, ela pode ser decisiva para você fazer viabilizar ou inviabilizar o seu negócio. Vejam, aí a gente já começou a entrar, o resultado da análise do setor, dos aspectos, acaba de alguma forma interagindo, né, vamos chamar assim, com a parte de fatores críticos de sucesso. Da mesma forma com riscos, que nós já falamos aqui. Pode olhar lá na playlist da Mentoria Digital Ágil. Já falamos aqui sobre fatores críticos de sucesso e análise de riscos. Então é legal que você junte todas essas peças, tá ok? Outro aspecto importante, ainda dentro da variável do setor, é a questão também das facilidades, né? Existe alguma facilidade para a continuação do negócio, alguma facilidade no momento que foi gerada por uma determinada situação aí, da economia, de lei, alguma coisa que interferiu nesse setor de forma positiva ou de forma negativa, né? Existe algum tipo de facilidade? Outro aspecto também muito importante para você observar dentro desse setor é questão de legislações, né? Existe alguma legislação específica, alguma legislação que seja específica para esse setor, para o setor que você estará inserido, né? Aí, de novo, essa legislação, ela realmente merece um cuidado especial. Identificando ela, claro, o que você tem que fazer para estar aderente, para evitar o não cumprimento, para não ter penalizações. Ela é um fator crítico de sucesso ou não? Ela apresenta algum tipo de risco ou não? Vejam,
todos esses aspectos que nós estamos conversando um pouquinho aqui agora, eles estão dentro, olhando para a questão do setor em que você está inserido, né? Então, fazendo essa análise de marketing, essa análise de mercado, você consegue ter muitas respostas, né? E mesmo que você não tenha as respostas de imediato, analisando e olhando esses aspectos, você consegue o quê? Ter mais perguntas. Então você consegue realmente formular mais perguntas, porque você vai aprendendo. Eu costumo dizer aqui na Ágil, nos conteúdos aí de empreendedorismo, né, que nós ensinamos aqui, de plano de negócios, que você passa a conhecer ainda mais o seu negócio quando você faz um estudo desse tipo. E às vezes até você se surpreende, porque você não conhecia o seu negócio, a sua empresa ou o seu produto especificamente, né? Tanto como depois que você realiza um estudo desse. Então é fundamental, tá legal? E sempre aí, se precisarem também, contando aí com o apoio, né? Com o apoio aí de um profissional, uma consultoria especializada em marketing estratégico também, que é muito importante, tá legal? Então falamos aí de alguns aspectos que compreendem essa análise do elemento da variável setor, como tamanho, faturamento, barreiras, facilidades, legislações, etc, né? Entre outras, tá legal? Ok, vamos lá, deixa eu pegar aqui, tá ok? Agora eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a variável, o elemento clientela, né? Vamos lá, dentro da análise do setor, coloca lá o tópico setor e responde todas aquelas perguntas, o resultado da pesquisa dos aspectos que eu mencionei antes. Agora coloca lá clientela, né? Dentro da clientela também podemos pensar aí N aspectos, né? Profissional de uma área, de repente, o profissional especialista em marketing pode citar N aspectos que são os grandes especialistas. Pessoal de finanças pode citar um ou outro aspecto que seja interessante olhar. Pessoal de TI, pessoal de administração, etc e tal. Mas, por exemplo, né, para ilustrar e para que essa provocação com uma dose aí de orientação, de recomendação, ela fique mais rica para você, né? Eu vou citar aqui alguns aspectos aí como exemplo. Então, assim, qual o tamanho dessa clientela, né? Em termos de quantidade, qual é o tamanho dessa clientela? Ainda olhando de forma macro, tá? Não precisa ser no detalhe, micro, né? Fazer a chamada segmentação do público-alvo. Isso pode ficar para depois. Mas aqui te ajuda já. Aqui a gente está com um olhar um pouco mais estratégico no sentido macro, tá legal? Então é olhar para o setor e tentar entender, né? Tentar visualizar qual o tamanho dessa clientela sua. Ou seja, clientela atual, porque você já está no mercado, ou clientela potencial, caso você ainda esteja pensando em empreender em algo, tá legal? Qual a localização principal dessa clientela? Então ela está, né, no mapa ali da região que você vai trabalhar, que você pensou, ela está ali vermelhinho ali, ou verdinho, né, a cor que você quiser, ela está mais ou menos concentrada onde essa clientela, tá certo? Quais são aí os comportamentos principais dessa clientela? Onde essa clientela compra hoje, de quem, né? De quem que ela compra hoje de forma mais macro, como que ela compra, não é isso? Então é olhar para a sua clientela, tá? Isso vai ajudar muito na hora que você for fazer o seu, trabalhar o tópico de segmentação do público-alvo, lá a parte demográfica, geográfica, comportamental, psicográfica, e aí vai te ajudar muito, porque aqui você já vai ter um norte estratégico a seguir, né? Então aí são alguns aspectos que você pode sim considerar, compreender nessa análise de mercado do elemento, né, da variável aí clientela. Qual o tamanho, a localização principal, os comportamentos principais, onde eles compram hoje, de quem. E aí já casa um pouquinho com o próximo aí que a gente vai falar, que são os concorrentes, compram de quem, tá certo? Tudo bem? Entendido até aí? Olha só, se vocês tiverem algum tipo de dúvida, né? Ou tiverem algum tipo de case de sucesso, ou não, alguma lição aprendida, vocês podem sim enviar aqui para nós, aqui nos comentários. A nossa equipe de marketing, a nossa equipe de produção está acompanhando. E se entrar alguma coisa aí, vão me passar e a gente pode sim estar respondendo, tá legal? Ok, então vamos seguir.
Olha só, pessoal, a terceira variável, né, o terceiro elemento que eu quero falar um pouquinho então para vocês, trazer aí alguns aspectos a serem realmente estudados, são os concorrentes, tá certo? Então já falamos do setor e da clientela. Agora falaremos da variável, né, do elemento concorrentes. Então é assim, gente, olha só, eu vou entrar no mercado, vou empreender, vou gastar uma grana, né? Vou fazer um investimento, eu fiz plano de negócios, mas eu não fiz análise de setor. Assim, pode ser que dê errado aí, muita coisa, né? Não, eu não fiz plano de negócio nenhum, então você está indo na loteria. Ok, você pode dar certo? Pode, mas roleta russa de novo, né? Que nós falamos no início. Tem que olhar para concorrente. Se você fez análise de mercado, principalmente, e não olhou para concorrente, está incompleta. Tentem olhar para os concorrentes. Você aí que já está atuando, né? Não só para quem está começando. Você que já tem um planejamento estratégico. Se não tem, está em tempo ainda de fazer o planejamento estratégico. Olha só, concorrente. Quem são os seus concorrentes? De cara, responda aí, quem são seus concorrentes? Me fala o nome de 5 concorrentes que você tem na sua região, que você definiu como sua segmentação geográfica. A região que você vai vender, onde seu público-alvo está inserido, que você definiu. Você que define isso, tá certo? 5 concorrentes, 5. Né? Pensou em 5 rapidamente ou pensou só naquele que sempre você vê, que você, né? Então assim, gente, quem são os seus concorrentes? Você tem que ter mapeado seus concorrentes. Olhando para esses concorrentes na análise de mercado ou em um planejamento maior, é onde você vai aprender e ajustar o seu planejamento, o seu plano, corrigir situações, trazer situações que são boas práticas que de repente você não observou. Para isso você estuda o mercado também. Não é só para você ver lá o seu concorrente e pensar nas estratégias de como vender mais que ele. Claro que isso também vai contar, né? Dentro de um trabalho de marketing principalmente. Mas é você saber quem são os concorrentes para olhar como um todo, né? Saber onde eles estão localizados, qual o tamanho desses concorrentes, são de microempresas, são profissionais autônomos, são de médio porte, são de pequeno porte, são de grande porte, há quanto tempo eles estão no mercado, quantas evoluções, né, eles passaram, qual o tamanho deles no caso. Se possível, qual o faturamento deles dentro daquele faturamento geral que nós identificamos lá na análise do setor. Então, quanto aquele faturamento do setor está dividido aí por empresa. Tem muita empresa aí que tem balanço aberto, né? Por questão aí contábil, fiscal, aí já foge um pouquinho da minha área, eu tenho que trazer um professor da área que é especialista, mas tem o balanço aberto, o balanço patrimonial, não é? Os resultados. Então você pode consultar, pode pesquisar, é público, não é isso? Então, olha só como é importante. Qual a participação de mercado, né? Desse player, né? Desse competidor, no caso, desse concorrente aí no mercado. Como é que está essa participação de mercado desses concorrentes, desses competidores, né? Como acho de forma mais moderna, até falando aí, desses competidores, né? Que é uma competição, o mercado é uma competição, tá certo? Então esses players, né? Esses jogadores aí que jogam conosco, que competem conosco. Bom, até eventualmente, quais são as estratégias, as principais estratégias que você observa nesse estudo, nessa pesquisa, que esses concorrentes estão praticando? Então vejam, né? Nós temos aí uma série de aspectos que eu estou citando apenas como exemplo, mas que fazem aí total sentido para que você possa seguir com a sua análise de mercado também. Então já ficam aí esses como dicas, mas também temos outros, tá certo? Então espero aí que você possa aproveitar ao máximo possível esse conteúdo aqui do nosso painel da Mentoria Digital Ágil de hoje, cujo tema é análise de mercado, como analisar o mercado. Então a gente está trazendo aqui, nós da Ágil estamos trazendo uma forma bem simplificada, mas importante, para que você, principalmente você que não é um especialista, consiga ou seguir com o seu próprio planejamento, ou consiga, né,
é entender o que o profissional que faz o planejamento está trazendo para você. Porque muitas vezes o próprio profissional ele submete, ele pleiteia algo e você, por não entender, você acha que aquilo não tem muito valor e acaba não aprovando, não seguindo. E por outro lado também ele pode trazer algo que já é um resultado e você fica vendido por não entender. Então veja aí, tem vários benefícios. Pessoal, então indo para a reta final aí da nossa mentoria digital ágil, nós temos aí o quarto aspecto, tá? Desculpa, aspecto não, me perdoe. A quarta variável, né? O quarto elemento, tá legal? Então falamos do setor, falamos da clientela, falamos dos concorrentes e agora vamos falar também, para fechar aí esses 4 elementos, essas 4 variáveis, vamos falar dos fornecedores. Olha só, fornecedores. Nossa, Ronaldo, sério? Nós vamos fazer análise de mercado e olhar para fornecedores? Gente, é fundamental vocês olharem para fornecedores. Sério, vocês têm que olhar para fornecedores. Eu já participei de alguns trabalhos de consultoria, né, especializada, fora aí da escola até, e já vi muitos negócios aí serem inviabilizados por questão de fornecedor. Por questão de fornecedor, sério. O que acontece? Quais são os aspectos aí, alguns dos aspectos, né, que nós podemos olhar, estudar nesse elemento, nessa variável aí dos fornecedores? Vamos lá, vamos começar por um que muitas vezes ele é esquecido, só lembra dele na hora que você abre a empresa, criou lá o planejamento estratégico, fez tudo, contratou funcionário e tal, e você nunca olhou, tá, para os fornecedores da sua matéria-prima. Olha só, claro, né? Você sabe que vai precisar da matéria-prima. Você vai fazer lá um produto, um determinado produto, sei lá, que envolve um composto, uma matéria-prima química, e você sabe que precisa estar, mas você nunca fez na análise de mercado, ou nunca fez análise de mercado, ou fez e não olhou para os fornecedores, tá? A sua matéria-prima, né? Você acha, quais são os fornecedores da sua matéria-prima? Quais são os fornecedores? Quem são esses fornecedores? Não é isso? Onde estão localizados esses fornecedores? Qual a logística necessária? Quais os modais utilizados, né, que beneficiam, no caso, a condução dessa matéria-prima por esses fornecedores? É um forte no país ou não? Um desses modais é um fraco? De repente depende lá, só chega via navio. Um exemplo, né? Só que o prazo do navio é incompatível com a tua necessidade, com a tua demanda. Por outro lado, você não pode manter um estoque, porque você não tem espaço físico. Ou você tem espaço físico, mas a legislação não te permite manter um estoque maior. Então veja, olha só, você vai ter que ter uma programação muito além, porque aquele modal, no caso, ele tem um prazo que é incompatível. Então veja, matéria-prima, o aspecto matéria-prima, olha a quantidade de aspectos, subaspectos, né, que traz aí. Quem são seus fornecedores, onde estão, como que eles fazem chegar essa matéria-prima até você, qual o preço dessa matéria-prima. Olha, essa matéria-prima está em dólar, por exemplo, né? De repente tem aí a questão da economia, o dólar agora deu um boom, não é? E aí, inviabilizou sua matéria-prima? De repente essa matéria-prima, você tem que fazer importação, né? Você tem que trazer de fora do Brasil. Então, tudo isso você tem que analisar. Ah, Ronaldo, não é tão complexo assim no meu caso, a matéria-prima é uma coisa mais simples, é mais tranquilo para o meu produto, ou no meu caso é serviço, então a matéria-prima é o meu conhecimento, só que assim, também é sua atualização, né? Então quando você fala de serviço, conhecimento também você tem que atualizar. O conhecimento não deixa de ser uma matéria-prima, né? O novo conhecimento, ele não deixa de ser matéria-prima. Então, por exemplo, aí você fala da LGPD, que está chegando aí com força total nas empresas, principalmente aí as micro, as pequenas e talvez aí as médias. As grandes talvez estejam um pouco mais preparadas até pelo poder de investimento, por ter áreas específicas, mas surge aí algumas funções. Entre essas funções, o DPO, né, o chamado DPO, aí, o profissional que vai ser o responsável aí, né, por essa questão aí do controle, da questão aí das regras em geral. Tá,
Legal, você tem o conhecimento até então, só que você não é um DPO, você quer se formar, você quer fazer um curso. Onde você vai fazer, né? Você é um prestador de serviço, um consultor. Onde você vai fazer? Essas instituições de ensino já estão preparadas para dar esse tipo de conteúdo? Esse tipo de conteúdo dessas instituições já é um conteúdo oficial, né? Sei lá, que certifica como um DPO ou ainda não? Já existe a certificação oficial por parte de Secretaria da Educação ou de MEC, não sei exatamente, né, do órgão responsável para esse tipo de função? Veja, é uma série de coisas, né? Então assim, também tem algumas reflexões a serem feitas para o prestador de serviço. Não é para produto só não, tá legal? Principalmente para produto, mas também cabe alguma coisa aí para prestação de serviço. Então, gente, olha só, exclusividade. De repente, você tem aí no mercado, você vai trabalhar com um tipo de matéria-prima, você tem lá 2, 3 fornecedores, sei lá, e tem um principal que você gosta, que é o melhor, tal. Só que esse fornecedor ele tem uma exclusividade de fornecimento de matéria-prima ou de uma quantidade, no caso da matéria-prima, para um determinado concorrente seu. E aí? Aí você não vai conseguir comprar dele, a não ser que não atinja ali aquela quantidade, só a partir de tal quantidade que ele pode vender para você, porque ele tem um contrato ali de fornecer com exclusividade, né? Sei lá, alguma regra, né? Que inviabilize no caso ele fornecer para você da forma que você precisa. Então, eu falei do preço, né? O modelo comercial, qual o modelo comercial desse fornecedor? Aí às vezes você está achando, você está começando ou não está começando, você precisa que seja faturado, mas esse fornecedor só fatura para clientes que já tem 5 anos com ele. E aí, você não tem 5 anos, você vai começar, você está querendo trocar um fornecedor ou começar com esse fornecedor, você é novo no mercado. Tem fornecedor que só vai aceitar cartão de crédito. E aí? Seu limite não é suficiente, você tem um nome limpo, tá tudo certo, seu CNPJ, mas o limite não é suficiente. Você usa o seu cartão de crédito para outras finalidades da empresa também e comprometeria você usar só para matéria-prima. E aí? Boleto, emite boleto? Não emite boleto. Então, gente, tem um monte de situações, vários aspectos que podem sim, né, dar o direcionamento positivo ou negativo, assertivo ou não assertivo para o seu negócio, para o seu empreendimento e para a sua empresa. É importante, muito importante, você observar tudo isso, olhar para esse mercado, para esse setor que você está ou estará inserido, fazer todas essas questões, esses questionamentos, uma autoprovocação, né? Eu acho que é importante aí para que você busque realmente essas respostas. Não importa se você é um profissional autônomo, se você é uma microempresa ou se você já começa a ter uma estrutura um pouco maior como uma empresa de pequeno porte, médio porte ou grande porte. Não importa se você vai fazer sozinho, com seu sócio, com seus colaboradores, com as tuas equipes especializadas ou com alguma consultoria especializada. Mas você tem que fazer e tem que fazer bem feito, para que você possa no futuro tomar uma decisão o mais assertiva, né? Acertada possível, tá legal? Olha só, alguns elementos, algumas variáveis e seus aspectos a serem considerados, eles podem tornar o seu negócio inviável. Eles podem inviabilizar, tá? Eles podem inviabilizar. Então é melhor que você perceba, né, se é viável ou inviável ainda na fase do estudo e do planejamento, do que depois que você fez já algum investimento. Tá legal? Então é isso aí, pessoal. Finalizando aqui a nossa mentoria digital ágil, tá muito bacana. Eu tô gostando aqui da pegada aqui toda terça-feira aqui com vocês. Tô sentindo falta aí um pouquinho, talvez de uma interação ainda maior. Mas tenho certeza aí, nós aqui da Ágil, que nós estamos contribuindo sim com vocês, com todos esses conteúdos aí gratuitos que a Ágil vem fornecendo toda semana, terça, quarta e quinta, via aí o seu núcleo social, né? E também a sua diretoria de marketing. Então, juntou aí o núcleo social da Ágil com a diretoria de marketing da escola e nós estamos oferecendo aqui desde março esses 3 painéis aqui toda semana gratuito para vocês, tá legal? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima.
Sintam-se abraçados.